Olá, estamos mais uma vez gravando um vídeo. Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito interessante que de fato desperta a atenção dos estudiosos das Escrituras Sagradas, principalmente daqueles que gostam da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Pois bem, hoje nós iremos tentar responder à pergunta: quem é o cavaleiro do Apocalipse, capítulo 6, mais precisamente dos versículos 1 e 2. Fizemos algumas anotações e desejo compartilhá-las com você nesse momento. Não tenho nenhuma intenção de dar a palavra última acerca do assunto, até porque esta pergunta vem sendo feita durante muitos anos e séculos, né? E com certeza a minha resposta não vai ser a última. Pois bem, por diversas vezes já me fizeram esta pergunta: quem é o misterioso cavaleiro de Apocalipse 6, versículo 1 a 2? Acredito não ser de fácil resposta, ok? No entanto, apresentaremos alguns entendimentos que acredito que irá lhe ajudar no tocante a essa pergunta. Primeiramente, na Bíblia de edição pastoral da editora Paulus, em sua nota de rodapé, ao tratar do primeiro selo, nós temos a seguinte interpretação acerca do cavaleiro do capítulo 6. A interpretação é a seguinte: a fonte do mal, no caso esse cavaleiro, é nada mais nada menos que a fonte do mal. A fonte do mal é a ambição de poder e conquista. Não há nenhuma identificação com algum personagem específico da história, seja passada ou futuro. Esse é o comentário da Bíblia de edição pastoral da editora Paulus na sua nota de rodapé. Na Bíblia de Jerusalém, também da editora Paulus, os comentaristas católicos seguem outra visão. Na verdade, apresentam três entendimentos possíveis, isso na Bíblia de Jerusalém. Primeiro, diz tratar-se ou simbolizar 4 pragas que os profetas ameaçavam o Israel infiel. No caso, feras, guerra, fome e peste. Essa mesma Bíblia dá um segundo entendimento possível. Diz que o cavaleiro branco faz pensar nos partos, cuja arma característica era o arco, terror do mundo romano no século I. O terceiro entendimento possível, na Bíblia de Jerusalém, da editora Paulus, refere-se à invasão descrita no capítulo 9, versículo 11 a 16 do próprio livro de Apocalipse. E eles ainda apresentam um outro entendimento, no caso um quarto entendimento. No caso, apresenta um entendimento popular na tradição cristã de que este cavaleiro é o próprio Verbo de Deus. Então, na Bíblia de Jerusalém, da editora Paulus, nós temos 4 entendimentos possíveis acerca de quem é o cavaleiro do Apocalipse 6. Uma terceira resposta acerca da pergunta: José Bortoloni, que é presbítero da Diocese de Campo Limpo, São Paulo, e também vigário paroquial de Santa Susana, é mestre em Sagrada Escritura pelo Pontifício Instituto Bíblico em Roma. Em seu livro Como Ler o Apocalipse, ele diz o que segue. Ele diz o seguinte: o cavaleiro que monta o primeiro cavalo possui uma arma de guerra. É, portanto, segundo Bortoloni,
uma força negativa geradora de morte. Na época do Apocalipse, ele continua, os partos constituíam um império rival ao Império Romano. Sua marca era o arco. Criavam cavalos brancos e eram chamados de feras da terra. Os partos, continua Bortolone, foram ameaça constante para os romanos. Era um símbolo da ganância que pretende tudo conquistar pela força. O primeiro cavalo, pois, representa a ganância presente na história. Veja que Bortolone tem um entendimento particularmente histórico, né? Uma vez que ele cita, por exemplo, os partos. Bom, já é possível perceber que mesmo entre teólogos católicos não há consenso quando tenta-se responder quem é o cavaleiro de Apocalipse 6. Nós ainda temos aqui 3 pontos de vista acerca dessa pergunta. Warren Wiersbe, nesse quarto ponto, Warren Wiersbe, que é um pastor norte-americano, teólogo, conferencista e um grande escritor de literatura cristã e trabalhos teológicos, ele entende que se trata do anticristo, pois o branco, segundo Warren Wiersbe, é uma inocência encenada. Então, o cavaleiro do capítulo 6, ele está encenando uma inocência, no caso, fingida, de uma luz falsa. O anticristo é um deslumbrador. Esse entendimento, apresentado por Warren Wiersbe, é seguido pelos dispensacionalistas, a exemplo de Charles Harroway. Inclusive, eu, em determinado momento de minha vida, fui um dispensacionalista, confesso, de carteirinha, palestrava sobre o assunto e entendia que esse cavaleiro era de fato o anticristo, certo? Então, como eu falei aqui, os dispensacionalistas, a exemplo de Charles Harroway, entende da mesma forma que Warren Wiersbe. Lembrando que Charles foi professor emérito, né, do Seminário Teológico de Dallas, no Texas. Em sua Bíblia anotada, ele, no capítulo 6, versículo 2, ele diz que provavelmente, ele não chega a afirmar, mas ele diz que provavelmente é uma referência ao anticristo. Bom, um quinto ponto em relação a pergunta feita. George Led foi professor de exegese e teologia do Novo Testamento no seminário de Fuller, na Califórnia. Ele interpreta a passagem dizendo que se trata da pregação do Evangelho em dimensões universais. Então veja que o entendimento de Led é completamente diferente do entendimento de Warren Wiersbe, que defendia ser o anticristo, o branco, uma inocência encenada, fingida, uma luz falsa. O Charles Harroway não afirma, mas ele diz que provavelmente é uma referência ao anticristo. George Led, por sua vez, está dizendo que, ele interpreta, dizendo que se trata da pregação do Evangelho em dimensões universais. Mesmo em terríveis perseguições, segundo Led, o Evangelho tem sido pregado e será pregado vitoriosamente no mundo inteiro para testemunho de todas as nações. Um parêntese aqui. Algumas pessoas dizem ser impossível que o cavaleiro do capítulo 6, 1, 2, seja Cristo, porque ele é seguido de guerras, fome, destruição e etc. Mas interpretar por essa linha não é muito convincente.
não é muito, vamos dizer assim, lógico, até porque quando Jesus, no seu sermão escatológico, ele fala da vinda dele, ele deixa bem claro que haveria dias turbulentos, guerras, fomes e etc. E nem por isso o evangelho deixaria de ser pregado e a paz anunciada, ok? E o reino dos céus é proclamado. Então, tentar interpretar o texto afirmando que não é Jesus porque o cavaleiro é seguido de coisas ruins, não é bastante lógico. O sexto e último entendimento é de William Hendrickson e Martin Lloyd Jones, que interpretam o cavalo branco e seu cavaleiro como sendo Jesus Cristo. Sempre que Cristo aparece, Satanás se agita, e assim as provas para os filhos de Deus são iminentes. No caso, os cavalos vermelho, preto e amarelo. As palavras, continua no entendimento de William Hendrickson e de Martin Lloyd Jones, as palavras só podem aplicar-se a Cristo, branco, mas coroa, mas saiu vencendo e para vencer. Então, no entendimento de Hendrickson e de Lloyd Jones, trata-se da pessoa de Cristo, ok? Arthur Bloomfield diz que o branco está ligado à retidão sempre, principalmente está ligado à retidão sempre no livro de Apocalipse. Bom, então apresentamos aqui 6 pontos, em alguns pontos mais de 2, de 3 ou 4 entendimentos, como foi com os teólogos católicos. Você também pôde perceber que há uma gama de comentários, de entendimentos entre os teólogos protestantes, ok? Mas agora vem a pergunta: qual das opções escolher? Bom, em análise bem detalhada dos pontos que foram apresentados, é possível que uma delas tenha uma certa razão de existir. No entanto, não é possível todas as posições estarem certas, mas é possível todas estarem erradas. Porém, no meu entendimento, o posicionamento que afirma se tratar de Cristo vencendo com o Evangelho é mais consistente com o todo do livro de Apocalipse. Esse é o meu entendimento. Mas como deixei bem claro, não tenho nenhuma intenção de dar a última palavra, dar a última resposta. Muito pelo contrário. Eu quero aqui desafiar você a ler o livro de Apocalipse, a ler livros falando sobre o Apocalipse, a meditar um pouco mais sobre o livro de Apocalipse, pois o livro traz lições maravilhosíssimas, lições de mensagem de esperança, mensagem de consolo e até mesmo de entusiasmo para as nossas almas, para nós que vivemos em dias tão turbulentos. Apocalipse tem uma palavra que revigora as nossas forças. Então, espero ter colaborado, espero ter contribuído para um melhor entendimento dessa passagem. É isso, um grande abraço a todos.